Olá, estamos abrindo mais um painel regional. Você acompanha a gente, confere conosco sempre neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da nossa região e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do programa para debater, discutir junto com você, tentar aprofundar e explicar, né, as pautas da nossa região e, claro, e especificamente hoje, temas de interesse nacional, né? Telefone sempre aberto, 3014-5281, envie a sua opinião, não é? A sua pergunta, participe com a gente aqui. É uma sexta-feira extremamente quente, não é? Em todo o país, que virou do avesso a política brasileira, não é? E pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para sua mensagem. Participam aqui do painel nesta edição, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, Banha do PMDB de Santos, ao lado do nosso heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente. E aqui à direita, sempre com prazer recebendo também Vicente Cassione, articulista, advogado, conosco em mais esta edição. Bom, a gente, por dever de ofício, claro, divulga aqui as manchetes dos jornais parceiros aqui do programa, manchetes de todos os jornais, Brasil inteiro, de cabo a rabo, que foram por água abaixo, né? Nesta sexta-feira. Está aqui a manchete Diário do Litoral, o Deustídio não confirma teor de reportagem sobre delação, mas claro, os jornais estão aí com outras informações, outras notícias importantes. Banha e Heraldo recebem aqui, Cassione também, eu repasso o DL, e o Gazeta de São Paulo, dizendo aqui na manchete, na capa, Deustídio acusa Lula, não é? E Dilma, não é? Cardoso diz que o senador mente. E hoje a gente viu, né, todo mundo acompanhou aí o que aconteceu, a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor a Polícia Federal. E, claro, vamos tentar explicar aqui, tentar opinar a respeito desse tema, não é? Se era necessário realmente uma condução coercitiva, se foi um exagero por parte da Polícia Federal. Eu sei que foi um forró-bodó aqui, especialmente em São Bernardo do Campo, nas proximidades da residência do ex-presidente, e mais precisamente depois no aeroporto de Congonhas, onde aconteceu esse depoimento. Também sabe-se lá por quê, não entendi também porque que levaram o ex-presidente para o aeroporto de Congonhas, porque ele não fez o depoimento lá na sede da Polícia Federal. Acho que seria muito mais fácil, muito mais tranquilo para os policiais e mais difícil para as pessoas chegarem ao ex-presidente e realizarem aquela confusão toda, aquele tumulto todo que aconteceu no aeroporto, né? Tinha gente lá querendo viajar e tal, não tinha nada a ver com a história, não estavam interessados no Lula, nem no PT, nem nos antipetistas, e acabaram sendo prejudicados também, né? Bom, a gente agradece sempre e cumprimenta aqui os convidados. Vereador Banha conosco, tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, doutor Heraldo. Boa tarde, professor Cassione. E boa tarde a Rubeni. Hoje, em meio a esse pandemônio de informações e estas apreensões, estas buscas, né? Parece que a bola de cristal do professor Cassione está cada vez mais transparente, mais nítida, e parece que tudo aquilo que falamos nesses últimos 2 anos acontecem com uma rapidez para nós que esperávamos aí essa barragem, essa barricada ainda aglutinar mais água desse esgoto que vem do governo federal. Mas estava na hora. Eu acho que vem muito mais por aí, porque onde passa um boi, vai passar muitas boiadas, né? Muito bem. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao amigo Banha, professor Cassione, Rubeni e a você de casa que está nos assistindo. Essas erupções que têm ocorrido aí no Brasil são necessárias, mas eu acredito que o Brasil é maior e vai sobreviver. Com certeza o Brasil vai sobreviver, não temos dúvidas com relação a isso, né? Mas sabe lá o que vem por aí. Vicente Cassione, tudo bem? Tudo bem, Boturão? Um abraço a você, ao Banha, ao Heraldo, ao Rubeni e aos caríssimos telespectadores. Muito bem. Lembrando sempre o site da TV Santa Cília, o Santa Portal, nós estamos sempre online. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado você revê através do YouTube os trechos que achar mais interessantes ou, claro, o programa por inteiro, não é? E quem está sempre atenta à sua participação e à nossa produção, mais uma vez aqui com a gente, a Rubeni Carpanelli. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde aos telespectadores, aos internautas e desde já espero a sua participação, que hoje aqui pelo jeito o programa
Vai ferver, né? Muito bem, eu só lembro, claro, você que está nos acompanhando já na reprise, uma série de coisas que nós comentamos aqui, dissemos aqui, podem já estar completamente superadas, né? Nós não temos contato direto com os procuradores, com o juiz Sérgio Moro, com a Polícia Federal, nem com os petistas, nem com o ex-presidente Lula, enfim, né? Nós estamos aqui discutindo, debatendo, repercutindo tudo que sabemos neste momento aqui, durante o início desta tarde de sexta-feira. Bom, condução coercitiva, temos algumas imagens aí do que aconteceu no aeroporto de Congonhas, né? Se o pessoal da produção quiser colocar no ar, fique à vontade, aí a gente vai comentando em cima. E eu quero saber o seguinte, a opinião de vocês, era para tudo isso mesmo? Era para operação e condução coercitiva? Foi um exagero? Era mais natural convocar o ex-presidente para segunda ou terça-feira, depor na Polícia Federal? Enfim, vamos começar por isso. Você acha o que, Heraldo? Bom, quer dizer, a condução coercitiva, na verdade, caberia se houvesse uma primeira recusa daquele que foi chamado a depor, se negou a comparecer. Achei que realmente... Em cima da fala do Heraldo, nós estamos acompanhando aí algumas imagens, você vê aí um tumulto que aconteceu, então, eu são acho imagens que via foi... internet, via Facebook, viu, Heraldo? Sobre o que aconteceu lá no aeroporto e no metrô também, confusão entre gente de vermelho defendendo e gritando o nome do ex-presidente Lula, enfim, né? E gente que é contra, né? Gritando que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, que o PT é isso, o PT é aquilo, a confusão que aconteceu, repito, no aeroporto e também no metrô de São Paulo. Pois é inegável que se trata de uma medida de força. E se tratando de uma medida de força, frente a um líder, que o ex-presidente Lula ainda é um líder, não é? E tem atrás de si seguidores e adoradores. Então, eu acredito que houve realmente um excesso por parte da Polícia Federal, não havia essa necessidade, justificar que, olha, se nós avisássemos a militância também poderia tentar obstruir esse trabalho da Polícia Federal. Isso, para mim, não serve como justificativa, porque os órgãos de segurança poderiam tomar todas as providências, se acautelar, deixar a massa que se realmente pretendesse se mobilizar para protestar frente à data em que o presidente fosse depor, mantê-la afastada. Então, acho que realmente esse tipo de coisa acirra mais os ânimos e não é bom para o país. Muito bem. Panha pensa da mesma forma ou tem ideia diferente? Não, como você disse, são várias as informações. E a gente tem batido nessa tecla que essa Operação Lava Jato, e com o advento da delação premiada, muita coisa vai se mudando, vai se esticando e o coadjuvante vai tornando-se o ator principal dessa peça. O que diz o portal da UOL, agora a última, era um meio-dia e meio, uma hora, os procuradores federais diziam que foi necessária a condução coercitiva do ex-presidente Lula, porque ele estava com passagem marcada para Porto Alegre, onde lá já teria uma liminar para dar o seu depoimento no fórum privilegiado dentro de Curitiba. Isso aí quem vai analisar são os técnicos, o meu querido professor Cassione, nosso advogado Heraldo, mas o UOL dizia que por garantia, para ele não conseguir e para fazer o depoimento e a delação, onde foi deflagrada uma operação hoje em mais de 200 locais, onde 42 pessoas iam ser ouvidas no mesmo dia, na mesma hora, na hora exata, inclusive no Instituto Lula, em São Bernardo, na casa dele, pegar documentos, aquela parafernália que a Polícia Federal sempre faz, se necessário para garantir as provas, e dizia já, agora no final, depois dessa oitiva, Cassione, depois de 3 horas de oitiva do ex-presidente Lula, eu acho que é antecipado, mas solta no ar dizendo que culpa é uma coisa, indício é outra, mas diz que já havia indício e evidências que o Lula tinha 30 milhões da Lava Jato nas suas contas, que ele fazia parte desse esquema de corrupção. Ou seja, já há indícios conforme o UOL, portal de notícias muito conhecido no Brasil, e que fez essas colocações há menos de 30 minutos atrás. Se faz parte ou não, parece que
o pivô? Até então estávamos nos diretores, em alguns deputados, quando se pegou um senador, e esse senador, na mesmo portal de notícia, diz que quando ele aceitou a delação premiada, os seus advogados abandonaram a sua defesa. Senador que era líder do governo. Delcídio, líder do governo, e que diz que não tem só Lula, nem Dilma, e também ataca ferozmente e frontalmente o PSDB, dizendo que há muito ainda a se falar na sua delação, e ele questiona aí, parece que tem uma briga de holofote de imprensa entre a Globo, a Veja, Isto É. Ele diz que foi colocado ali, não condiz, não é fidedigno, não é a verdade, porque ele diz que existe muita gente envolvida. Eu acho que essa delação do Delcídio vai surpreender muita gente e vai envolver aí e dar muito trabalho aos nossos juristas, aos operadores do direito, às pessoas que deverão julgar e promover justiça. O que não pode é o Brasil estar nessa inércia, nessa decadência, nessa paralisação. Se tiver que prender, que se prenda. Se tiver que se condenar, que se condene. Mas tudo dentro da ampla defesa, do contraditório, não do oportunismo, da sacanagem, mas da verdade, doa quem doer. Vicente Cassione, com a experiência que tem, não é? Eu faço a mesma pergunta. Foi um exagero, uma espetacularização, ou realmente agiu bem a Polícia Federal e o Ministério Público, enfim? Não sei. Não sei se foi um exagero ou se foi uma medida legal. As informações que eu recebo da imprensa brasileira, eu as tomo sempre com reservas, ainda que hoje essas informações tenham vindo via imprensa dos lábios das autoridades para justificar por que é que a condução coercitiva aconteceu. O que para mim não é novidade nenhuma é que isto que está ruim vai ficar pior. Eu venho dizendo isso há muito tempo e vocês são testemunhas e os telespectadores também, como observador dos fatos. Ainda vem muita coisa mais grave, não apenas no aspecto da investigação. Vem coisa mais grave do ponto de vista dessa pequenina ponta do iceberg que já vimos hoje das manifestações de rua. Eu tenho alertado aqui que a história é capaz de prever o futuro e a história mostra que estes acontecimentos, do jeito que estão indo, acabarão numa conflagração social sangrenta. Quando eu digo isso, sou chamado de apocalíptico, mas não me importa. Os fatos vão confirmando a cada dia o que eu tenho dito. Agora, hoje, esta condução coercitiva do presidente Lula decorreu, ao que parece, de dois fatores. Além desse enunciado pelo Banha, que teria sido extraído de uma informação do UOL, a de que ele teria uma viagem marcada e já estaria intimado para prestar um depoimento, então, em tese, não compareceria à audiência marcada, alegando que tinha um outro compromisso. O réu não tem que alegar compromissos. Quem alega compromissos é testemunha. E, em tese, o Lula, por enquanto, deve ser ouvido e deve ter sido ouvido como testemunha. Não me consta que tenha sido ouvido como indiciado no inquérito, nem como réu em nenhum processo, até porque não há nenhum processo instaurado contra ele, que só é instaurado a partir de uma denúncia do Ministério Público formal, e isso não aconteceu. Mas acontece que há dois precedentes. O primeiro precedente é ele ter dito outro dia que não compareceria para ser ouvido no Ministério Público de São Paulo, que já tinha apresentado por escrito as suas informações e não tinha mais nada a acrescentar. Este é um aspecto que demonstra uma resistência dele em ir depor perante uma autoridade
que, exagerada ou exacerbada na sua função ou não, estava constituída e foi mantida na função pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, na hora em que o Lula diz, não vou, o que eu tinha que dizer está indo por escrito, ele é o Lula, mas qualquer do povo, se fizer isso, a condução coercitiva viria. O segundo precedente, que me parece importante, é que ele pode até ter ido levado ao aeroporto de Congonhas hoje, não conduzido coercitivamente na prática. A Polícia Federal pode ter chegado na casa dele e dito, presidente, é melhor o senhor ir conosco, será ouvido rapidamente, liberado, porque ele não é preso, uma edição coercitiva não é prisão, liberado da oitiva e volta para casa. Aí o senhor vai fazer o que o senhor tiver que fazer. Mas acho melhor o senhor ir conosco para evitar que, sendo o senhor intimado, com uma data designada, por exemplo, para a semana que vem, possa ocorrer uma grande e grave manifestação pública de consequências imprevisíveis. E, portanto, ele, Lula, pode ter dito, bom, então eu vou. A gente não sabe qual foi o diálogo entre o Lula e a Polícia Federal quando lá chegou. A pergunta também que se faz é, tem competência a Polícia Federal, isoladamente, para promover uma condução coercitiva? O que significa isso? É a força do Estado obrigando alguém a fazer algo que não significa prisão. Tem competência? Tem. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as polícias, tanto a civil como a federal, têm competência para promover condução coercitiva, não apenas de indiciados e de testemunhas, até mesmo das vítimas e dos ofendidos nos inquéritos e nos processos. Então essa tal reclamação aí que o Partido dos Trabalhadores está fazendo junto ao STF não vale de nada? E esse é o terceiro precedente. É que ele tinha pedido ao Supremo Tribunal de Justiça que decidisse quem é que deveria ouvi-lo, onde ele deveria ser ouvido, se pela Polícia Federal ou se pela Polícia Civil de São Paulo. E o Supremo Tribunal Federal, ao invés de decidir isso numa liminar, dizendo é aqui ou é ali, cozinhou o galo. E com isso, a Polícia Federal tomou a iniciativa, já que o Supremo não decidiu onde e com quem ele teria que se haver em termos de depoimento. Repito, não me parece à primeira vista que seja uma medida necessária a condução coercitiva, porque isto não é regra, isto é exceção. Mas neste caso presente, não posso afirmar que tenha sido um exagero, porque não conheço os fatos por dentro. Conheço apenas pela informação da imprensa e eu não costumo ser leviano. E principalmente quando se trata de informação da imprensa, eu ponho os dois pés atrás, como eu tenho dito, porque a maioria dos jornalistas e dos repórteres hoje que fazem a cobertura desta novela interminável estão muito mais enxergando apenas o palmo adiante do nariz, porque não tem uma visão global, não tem uma visão de conjunto, não tem uma visão histórica, não tem uma visão mais ampla. Ficam apenas dizendo as coisinhas que acontecem no varejo do dia a dia. Isto não é imprensa, isto não é jornalismo e isto não é informação. Professor, gente simplificar, viu, professor, só queria fazer uma pergunta ao professor Cassione. Sim. Dentro dessas apreensões, dessas prisões, destas buscas, dessas operações, a gente não pode deixar passar que a prisão do senador, do Delcídio, ela trouxe bastante pimenta para esse acarajé, bastante molho para essa operação, e eu acho que dessa apuração, onde até os seus advogados o abandonaram porque não concordavam com a delação premiada do Delcídio, o senhor acha que aí já se parte um pedaço dessa represa, já começa
esse mar de lama a escorrer pela parede? Não acho. Acho que esta delação do Delcídio teve o efeito que teve, muito mais por ter vazado para um órgão de imprensa escrita com o sublinhado, a caneta evidenciadora em amarelo, dos trechos que eram os trechos considerados importantes, coisa que me parece que já veio pronta da Polícia Federal ou de alguém lá de dentro que fez o vazamento. Se esta delação viesse da forma como vieram as outras, sob sigilo, não reveladas, não teria havido o escândalo que a delação do Delcídio causou. Principalmente porque o Delcídio tinha condicionado, pediu ao Supremo, ao Teori Zavascki, que a delação dele só poderia valer depois de 6 meses de ele tê-la prestado. O que não se justifica de maneira nenhuma. O que ele pretendia fazer nesses 6 meses de sigilo? Se o que ele disse está dito, por que ele queria o sigilo? Por outro lado, se o que ele disse tinha que estar em sigilo, e tinha, por que vazaram? Uma coisa é indiscutível. Nós temos uma investigação cujo sucesso depende, antes de tudo, qualquer investigação, do sigilo e do segredo. Se as investigações forem todas anunciadas abertamente, é evidente que aqueles que são culpados, por antecipação, se desfazem das provas e tratam de abrir atalhos para escapar da investigação. Então, o segredo de qualquer investigação é o sigilo. Só que existe um viés político nessa história toda. O grande problema é que não se está investigando uma quadrilha de traficantes de entorpecente. Não se está investigando uma quadrilha de sonegadores fiscais apenas, ou de contrabandistas. Está se investigando políticos. E não há como você evitar que as forças políticas antagônicas, as forças políticas adversárias, adversas, influam nesse processo. Na Polícia Federal não há apenas antipetistas ou apenas, evidentemente, PMDBistas. Então, quando você tem política mergulhando no mar de lama, é natural que os políticos se movam em todas as direções para tentar atrapalhar e, de certa maneira, obstaculizar as investigações. O lado político e o lado econômico e financeiro, né? Porque você vê a relação. Saiu a manchete da Isto É, a Bolsa, a Bovespa fechou em 5 ponto não sei quanto por cento de alta, E o dólar caiu 2,5%, 3%, qualquer coisa assim. E todo mundo está apostando lógica, que hoje isso vai acontecer de novo. E o que, pela lógica, não é concebível. Porque quanto maior a crise, maior política, maior deveria ser a crise. Luiz Paulo Rosenberg, na Bandeirantes, disse exatamente o que você está dizendo. Mas qualquer país do mundo seria o contrário, né? Qualquer país do mundo. Aí é que, então, vem a minha palavra final a respeito dessas considerações que eu estou fazendo. Não se sabe, e muito menos eu sei, o que é que está por trás de tudo isto. Sabe-se uma parte. Claro que a gente sabe que há corrupção. Sabe-se que há corrupção no Brasil. E grave. E que não é só no Brasil, é em toda parte. Mas o que está por trás deste jogo, que começou com o nome de Operação Lava Jato, ninguém tem condição de saber ao certo. Se chegarmos a um final institucional, a um final dentro da lei, dentro da constitucionalidade e dentro do desfecho de investigações feitas corretamente, talvez saibamos. Mas eu não sei se a gente chega lá. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta na sequência com o painel regional. Em instantes.
conta Meu professor. presidente é o Cassiano. Muito bem, voltamos. Sequência aqui do painel regional. Sexta-feira agitada em todo o país, com a condução coercitiva do ex-presidente Lula para prestar depoimento à Polícia Federal. Aquela confusão toda que vimos aí algumas imagens no aeroporto de Congonhas, vimos algumas imagens sobre o metrô de São Paulo. Só lembrando, né, que mais uma vez a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro destacou as evidências que existem de que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tenha sido beneficiado pessoalmente com o dinheiro desviado da Petrobras para a reforma do triplex no Guarujá, que diz que não é dele, do sítio Atibaia, que também diz que não é dele, da formação, criação do Instituto Lula e também recebido nas suas palestras que ele deu aí pelo Brasil, especialmente pela Europa, pela África, enfim, onde carregou as bandeiras dessas empreiteiras, aí, especialmente da Odebrecht. Né? Banha conosco, Heraldo, Cassione, Rubeni também já com algumas participações. O Heraldo queria fazer as suas ponderações. Não, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta aqui para o professor Cassione. Sim. É claro que a gente está vendo os fatos, eles estão acontecendo numa velocidade muito rápida, mas ainda em relação ao depoimento prestado pelo ex-presidente hoje, professor, na semana passada houve aquela convocação para que o presidente fosse depor no Ministério Público Paulista e houve a reação, né, ele recorreu lá a Brasília, dizendo em razão daquela advertência no pedido lá de intimação, de que se não comparecesse poderia ser conduzido coercitivamente. Será que o que ocorreu hoje não foi uma medida de força da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, para dizer, olha, aqui não adianta dizer que não vem, porque nós levamos sim. E outra coisa, o presidente também não desmentiu que tenha sido, o PT já soltou uma nota, o Diretório Paulista, né, dizendo que, na verdade, o presidente foi sequestrado pela Polícia Federal quando estava em casa. Aí também já é demais, né? Quer dizer, a pancada já é... A primeira pergunta que você faz é uma pergunta que você coloca será que? E essa pergunta eu não tenho condição de responder. Eu acho que a Polícia Federal, a esta altura, com tudo aquilo que ela diz que tem em termos de investigação, não deve ter ali alguns lúdicos ou brincalhões que queiram pura e simplesmente retalhar em cima do presidente da República, dizendo, olha, o senhor disse que não vai porque não quer ser conduzido coercitivamente e nós vamos conduzi-lo para mostrar que nós é que mandamos. A Polícia Federal não precisa provar mais nada para ninguém, porque hoje quem vê um coletinho da Polícia Federal na frente dele, no meio da rua, já levanta os braços. Ou ajoelha. Ou ajoelha. Então a Polícia Federal hoje tem uma demonstração de força por tudo aquilo que ela vem realizando nas investigações que vem produzindo. Agora, o que o PT diz e o que o Instituto Lula diz, o que ambos dizem, isto evidentemente é um viés de natureza política. O PT está defendendo em agonia, de forma agônica, a sua condição de partido político que foi quase que hegemônico nos últimos anos. O PT diz assim, inclusive, Lava Jato coloca o país em regime de exceção. Então, vocês concordam com isso? Mas eu estava caminhando nessa linha. A única saída para o PT é reunir o contingente da sociedade brasileira que esteja disposto, o contingente, a sair às ruas, para uma conflagração e um confronto. A única saída é essa. Por isso que eu estou dizendo, desde lá de trás, que isto vai acabar mal. Isto vai acabar mal. Porque se os petistas não aceitam, mesmo que as evidências venham a provar que houve corrupção, desde a presidência da República até o primeiro subsolo do Palácio do Planalto e de outros, evidentemente, de outras instituições, em que o PT estava enfiado até o pescoço. Se o PT não aceitar isso, quem está, evidentemente, promovendo um golpe e uma revolução ilegal é o PT. Se a Polícia Federal e a Justiça Federal trouxerem provas e disserem ninguém está acima da lei, está provado, tem que ser processado, tem que ser condenado, esse. Muito bem.
Se o PT disser não, não aceitamos, vamos para a rua e vamos para o confronto, isto é, evidentemente, um golpe de Estado revolucionário. Aliás, o Lula, uma vez, chegou a insinuar em pegar em armas e depois se desdisse. Mas eu não duvido que isso O possa exército acontecer. do Stedley, que ele citou, né? Exatamente. E eu não duvido que isso venha acontecer num país que está hoje esfacelado. Porque a palavra que tem que ser usada é esta. O país está esfacelado. O país está totalmente em cacos. E eu tenho repetido aqui, vocês são testemunhas, que está em cacos sem que haja uma perspectiva nem de colagem, nem de refazimento, ainda que de uma forma monstruosa, daquilo que quebrou, nem um refazimento a partir de uma nova concepção institucional. Nós não temos condição hoje de prever, nem próximo, nem na linha do horizonte, nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de partido e nenhum tipo de grupo político que possa dizer, nós, mesmo por um processo eleitoral democrático, temos condição de restabelecer as coisas no Brasil. Nós não temos essa visão e essa perspectiva. Por isso é que eu digo que estabeleceu-se o caos. E no caos, às vezes, nem os investigadores sabem o que estão fazendo porque um tromba no outro. E porque ninguém escapa de ser um animal político. Todos aqueles que estão investigando, evidentemente, têm o seu viés político, têm as suas preferências. Então, o entrechoque hoje, o conflito hoje, e isso que eu estou dizendo não é chute, não é filosofagem barata, porque eu não vejo nas grandes televisões do Brasil homens preparados que venham a ser chamados, e eles existem, para opinar sem o viés político, sem ser torcedores deste ou daquele time e sem quererem fazer apenas o seu proselitismo e a sua autopromoção. Nós precisamos hoje de gente séria, que opine, que esclareça a opinião pública, mesmo que eu aqui, o que eu estou dizendo, seja algo que provoque a divergência e a discordância de muitos, eu não estou dizendo isso nem com fanatismo, nem com rancor, nem com ódio e nem com aquele viés do partidarismo. Eu estou dizendo isso como um cidadão, como um estudioso, como um observador dos fatos, como alguém que já viveu bastante. Nós estamos vivendo hoje uma crise, meus caros telespectadores e amigos da mesa que são mais moços, que eu não vi, pelo menos na minha existência na República, eu não acompanhei a crise de 22, não acompanhei a crise de 32, a de 37, a de 35, mas eu vi a crise que levou o Getúlio ao suicídio, eu vi as manobras do Café Filho, que eram pela ilegalidade, eu vi, depois disso, a tentativa de impedir a posse do Juscelino, eu vi as manifestações no sentido de se inserir o parlamentarismo, e isso foi conseguido, primeiro com o Tancredo e depois o Brochado da Rocha como primeiros ministros, e eu vi finalmente o golpe de 64 deflagrado com o Ranieri Mazzilli, com o Auro Moro Andrade dizendo, declaro vaga a presidência da República. E a partir dali estabeleceu-se outra vez o caos. Nós já vimos tudo isso. Em nenhum desses casos eu vejo a gravidade que vejo hoje. Por quê? Porque em todos esses períodos de dificuldade política, institucional pelos quais passamos, em nenhum momento você tinha a ausência de peças de reposição. Você tinha peças de reposição. Hoje, você, para onde olhar, não encontra uma alma penada que seja, que inspire confiança no povo brasileiro e que possa merecer do povo brasileiro, hoje, o seu voto, se tivéssemos uma eleição agora, de forma incondicional. Então, é a mais grave crise da República que está aí instalada. Ninguém se iluda.
E eu venho dizendo isso há muito tempo. O governo, evidentemente, que emitiu notas aí, claro, né, contra essa operação, e uma delas, acho que cai por terra, né, vocês vão concordar, a operação de hoje, diz o governo, e o vazamento da delação do Delcídio Amaral pela revista Isto É, fazem parte de uma estratégia para acuar o governo da presidente Dilma. E o Ministério Público e a Polícia Federal, na verdade, reagiram, né, e mandaram recados ao Planalto após a troca e por causa da troca do ministro da Justiça. Teria sido, acho que não é? Não, né? Não acredito Muito nisso. mais o motivo foi alegado mesmo. A Polícia Federal, ela só faz o seu trabalho, o seu ofício. Os procuradores que manifestaram na entrevista com a UOL citavam abertamente que aquilo era a garantia de uma operação bem-sucedida, garantindo o sigilo, garantindo para que não se altere a mudança de cenário, para que as pessoas não fujam nesse atalho que o professor Cassione fala, que praticamente se envereda uma investigação, se procura amealhar informações, documentos, para que possam levar os culpados às barras dos tribunais e que lá façam a sua defesa e que lá sejam condenados, se assim for a justiça se decidir. Agora, o que me chama a atenção, Cassione, é que o próprio procurador e um dos delegados da Polícia Federal falou assim, olha, se nós não barrássemos o Lula aqui no aeroporto, ele já tinha liminar com seus advogados em Curitiba, garantindo o fórum privilegiado de depor em Curitiba. Mas aí já não se faz, a operação já se desmembra, ou seja, nós temos uma operação em andamento em São Paulo e ele ainda ganha tempo por 2, 3, 4, 5 dias, fora de toda essa orquestração e esse aparato que foi essa operação Aletheia, onde envolve o presidente, ex-presidente da República e todo o aparato envolvido nessa averiguação. Ou seja, os seus advogados do Lula queriam garantir esse fórum diretamente com o Moro. Olha, o Lula vai falar com o Moro, vai falar com o Ministério Público Federal, lá que está à disposição do Moro. É direito? Não é direito? Como é que foi feito? Ninguém faz atabalhadamente nenhuma operação se não tiver respaldado por um mandato, por uma decisão judicial. Então, esse negócio, se saiu o Zé Cardoso, se deixou de sair. A saída do Zé Eduardo Cardoso nós já sabíamos. Já foi tardiamente, porque ele já não aguentava mais. Estava doente, pressionado, cansado. E o professor ainda disse muito bem, eu não sei como ele se pendurou, ainda ficou no governo. Mas eu acho até hoje, Banha, a gente só não muda de opinião quem não tem opinião. E mudar de opinião, muitas vezes, é a prova da honestidade intelectual. Eu acho até hoje que o José Eduardo Cardoso deixou o ministério porque estava sabendo que, provavelmente, eu estou dizendo acho. Quando eu afirmo algo que eu tenho certeza, eu afirmo. Aqui eu estou dizendo, eu acho. Acho que ele sabia que ia chegar mais longe a investigação e que a coisa ia se complicar. E ele saiu rápida e estrategicamente, colocando-se num cargo de advogado-geral da União, onde ele pode fazer apenas a defesa do governo e da Dilma, sem ter nenhum compromisso no momento em que a Polícia Federal vai e pega o Lula. Porque ele, como ministro da Justiça, estaria numa saia justa. Hoje ele não está, hoje ele é advogado-geral da União, que é um órgão que defende os interesses da União, isto é, do governo e da União. Eu acho que a saída dele foi exatamente o seguinte, espera um pouquinho, deixa eu sair e depois vocês vão lá. É uma impressão que eu tenho. Fica claro. Porque não é muita coincidência. Então, mas a gente, evidentemente, há acusações sabe muito pouco contra ele, não é? Pelos petistas, segundo Não, o jornalista pediram, Cláudio Humberto, à Rádio Bandeirantes. muita ala do PT já tinha pedido a cabeça do Zé Eduardo Cardoso porque não queria que a Polícia Federal investigasse, achava que é uma aberração investigar um ex-presidente da República ou ter que intimar o deputado X ou o senador Y. Era o bloqueio que o professor acaba de dizer. Quando há duas correntes, você ainda consegue administrar.
mas são interesses partidários, interesses políticos, interesses fiduciários, interesses de alguns membros da própria imprensa, como dizia Oswaldo Marrom, que eleva, é oleritada, que leva a notícia para onde quer levar, porque outrora o Fernando Henrique também estava na baila. Hoje escreve um livro que foi a alma... Não, agora... Hoje escreve um livro que é uma das almas mais puras do Brasil, os bastidores da política. 15 dias depois, os bastidores já vêm contra ele. A ex-mulher fala e o filho diz, ele não tem pensão, aí começa a vir à tona, do pequeno gelo começa a vir o iceberg. O mesmo bisturi que foi colocado no PT, se tivesse sido colocado na época das privatizações das teles e de outras coisas grandiosas em termos de giro financeiro, foi a maior movimentação de capital do mundo, foi a da privatização das teles no Brasil. Se naquele momento esse mesmo bisturi tivesse entrado com a mesma vontade nas carnes daquele governo do PSDB, nós teríamos vivido provavelmente a mesma coisa que vivemos hoje. Mas como esse país, evidentemente, tem uma força majoritária, claro, nas classes econômicas, é mais difícil você pegar os conservadores do que você pegar os chamados progressistas, que no fundo é tudo igual. Mas é claro, de que lado ficam os grandes empresários? Do lado do PT, enquanto o PT está no governo. Mas e antes de o PT ser governo, de que lado eles estavam? Do governo. Do lado do PT? Do lado do governo. Claro que estavam do lado do mesmo governo, fazendo as mesmas obras e fazendo as mesmas coisas. Não tenha dúvida de ninguém disso. Só que começou a partir do segundo ato a ópera. A ópera, ao invés de começar a partir do prelúdio, tá certo? Começou a partir do segundo ato. Você vai ver a Traviata, começa pelo prelúdio. Não, começou pelo segundo ato, quando a heroína já estava com tuberculose há muito tempo. Tinha um político antigo, Cassione, que dizia, ele falou assim, qual o partido que você é? Eu sou do partido do governo. É mais ou menos por aí, né? Vamos para o intervalo e a gente volta na sequência aqui do painel regional, já. Gente... Painel regional de volta, terceiro e último bloco desta edição. Vou direto aqui com a nossa Rubeni Carpaneda, atenta às participações dos nossos companheiros e sempre telespectador aqui do programa, né, Rubeni? Com certeza. O Manelão do Bitaru pergunta para o Cassione. Será que o Delcídio, nessa delação para a Polícia Federal, ficou com medo de ser morto? Igual o Celso Daniel e aquele outro de Campinas? E o Dirceu, será que foi pelo mesmo medo? São arquivos vivos do nosso governo, Cassione? O de Campinas, o ex-prefeito de Campinas, era o Toninho do PT. O Manelão faz uma pergunta que é pertinente, mas quando a pergunta começa, será que? Eu sempre digo que eu não tenho como responder. Hipóteses não são certezas. Tá? Hipóteses são hipóteses. Claro que a morte do Celso Daniel foi uma morte inaugural, lá atrás, bem longe de tudo isso que está aqui. Era mais fácil matar alguém, se é que houve uma morte nessas condições que estão apresentando hoje, do que hoje matar alguém. Hoje se morre um Sérgio Moro, se morre um Delcídio, se morre um desses personagens, mesmo que morra de causa natural, haverá uma suspeita de que o mataram. Não é? Claro que não há dúvida que isto pode acontecer. Agora, eu não sei matar alguém hoje não vai impedir coisa nenhuma, porque não é um personagem, não é um arquivo, não é um delator. Você tem condição até de mandar matar alguém quando aquele sujeito, calando a boca, a verdade morre com ele. Claro. Mas quando você tem os personagens todos aí hoje misturados, né? Parece aquele bando de minhocas quando você revolve a terra, que não sabe para que direção cada um vai. Matar alguém hoje não é fácil. Quanto ao Dirceu,
eu não posso também afirmar, mas eu suponho que o Dirceu não falaria nem morto, porque é da índole dele. Ele não contou nem para o pai e a mãe que ele estava vivo durante o período da clandestinidade. Ele não falou nem para a mulher dele quem ele era. Como é que você pode esperar do Dirceu que ele fizesse qualquer tipo de delação? Sobre esse negócio de matar e tal, de morrer e tal, houve até a suspeita que o Janene, né, deputado do PP, Sim. que morreu e estavam suspeitando que ele morreu, mas não morreu, né? Não, o Janene estava muito doente. Mas morreu mesmo, Bom, com certeza. Se não morreu, Teve velório, ele ressuscitou. tudo, e havia, porque havia... Se não morreu, Você fez lá, ressuscitou. Não é velho? que nem a novela. Morreu ou não morreu? Eu não fui ao velório. Você não foi ao velório, mas... Não fui ao velório dele porque não tinha nenhuma Mas houve a suspeita de vinculação que ele com tinha forjado a morte, Nossa. enfim, né? Coisa de filme. Ah, Não, mas Aí o Cassione novela da coloca Globo. com muita propriedade quando fala aqui hoje é uma chuva de delação premiada, uma chuva de acordo com o juiz. Cidadão, não, mas 30 anos é pouco, o que é que eu tenho que falar, o que é para falar, onde que vai falar. E passou o mensalão, passou o petrolão, estamos indo para o BNDES e é uma figura que me chama a atenção e que me dá até arrepio. O cidadão, até a presente data, não deu um sinal nem de vida. Ele não fala com ninguém, não disse nada. É uma geladeira pura, é um verdadeiro, mesmo, ele tá talhado para guerrilha, para guerra. Ele não está preocupado com nada, parece que não aconteceu absolutamente. Se Zé Dirceu tinha que ser objeto de estudo para qualquer universidade, a sua mente, a sua cabeça, o seu coração. O que tem lá dentro? Porque de uma disfarçatez, ele não sabe nada, ele não viu nada, ele não entregou ninguém, ele segurou aquilo que, por um lado, Cassione, eu acho que o cidadão, quando está no cárcere ou quando está na prisão, alguma coisa tem que levar ele, ou ele se agarra em Deus, ou ele vai se agarrar na própria premissa dele do heroísmo, de dizer, não, eu seguro tudo e eu vou à cadeia e eu vou ficar preso e deixa comigo, eu sou o agente, eu sou o cara. E eu acho que isso que o mantém lá dentro daquele cárcere, porque não tem outra explicação. O cidadão que mudou a face, escondeu sua identidade, sumiu, eu não entendo até hoje, é a única figura que chama a atenção em todas essas operações. Quanto a essa história de matar, a Itália deu um exemplo mostrando a absoluta ineficiência desse tipo de procedimento quando a investigação atinge uma dimensão muito grande. Quando mataram o Giovanni Falcone, que era era o Sérgio Moro da Itália na altura, conduzindo a Operação Mani Puliti, as mãos limpas, mataram para intimidar todo mundo, porque não foi apenas um tiro que se deu na cabeça de um juiz, foi uma explosão de dinamite que abriu uma cratera de 30 metros na estrada e não ficou vestígio nem do veículo, nem da vítima. Só que não adiantou nada. Todos foram para a cadeia. No episódio da Tangentopoli, que era exatamente a propina. O propinoduto na Itália chamava-se Tangentopoli. Foram todos para a cadeia. Mataram o Moro, mataram o Falcone, a esposa, intimidaram o Borsalino, fizeram, que era outro juiz. Não adiantou nada. Claro que a Itália é a Itália. É um outro negócio. A Itália resistiu à queda de mais de 50, 60 gabinetes no parlamentarismo e ressuscitou sempre. Não é? E na hora das Brigadas Vermelhas, que foi uma ação terrorista nacional de intensa gravidade, a Itália superou a crise sem uma lei de exceção. A Itália acabou com as Brigadas Vermelhas, Brigate Rosse, acabou com as Brigadas Vermelhas sem promulgar uma lei de exceção e sem fazer nenhum tipo de arbitrariedade. Portanto, onde há civilização e há uma parte que não seja podre, haja só uma banda podre, as coisas se resolvem. Quando tudo está podre, é que você não tem como resolver, porque a podridão generalizada é gangrena, e a gangrena é morte.
Rubeni, mais alguma participação antes da gente encerrar? O nutrólogo Ricardo Seixas manda um abraço a todos da bancada. Um Ele abraço diz o ao seguinte: Ricardo. a operação, segundo o delegado da Polícia Federal, foi deflagrada pois as delações dos funcionários da OAS confessaram que os contêineres de mudança do presidente Lula de Brasília, parte para o sítio de Atibaia e parte para o triplex, parte para os armazéns, foram pagos pela OAS. E todos os envolvidos no recebimento desses contêineres, pago com dinheiro de propina, foram levados a depor no mesmo momento. Só a mudança custou mais de R$1 milhão e o aluguel dos armazéns mais de R$20 mil por mês pagos pela empreiteira. Sim, a gente ouviu essa notícia Informações, hoje. em cima de informações. Mas alguém uma tem loucura. dúvida de que a OAS fez grandes generosidades com o Lula? Ninguém tem dúvida. Isso já está claro. É evidente que está. É preciso saber a dimensão de cada crime, a tipificação de cada crime. Essa lava-jato já está virando lava-lento. Não é lava-jato, é lava-pangaré. Porque tem que vir, de uma certa maneira, pelo menos uma parte que já esteja inquestionável, à tona, para calar a boca, inclusive, de alguns que estão em dúvida. Porque não há certeza de nenhum de nós sobre coisa nenhuma, salvo aquilo que é divulgado pela imprensa. O resto é o resto. Bom, e nós vamos fechando aqui o painel regional, não é? Agradecendo sempre a sua participação com a gente aqui e a sua audiência, né? Agradecendo ao Banha, ao Heraldo, Cassione, ao Rubeni sempre com a gente, acompanhando a sua participação e a nossa produção. Juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.